esse versículo nos deixa até um pouco angustiados. Quando a palavra fala assim: sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estás nos céus. A nossa pergunta é: como ser perfeito? Sendo pecadores. Nós não amamos o pecado, mas vira e mexe, peca. Como ser perfeito no mundo de imperfeições? Como manter-se perfeito como o nosso Pai é? E esse é um dos problemas que tem nos deixado perplexos. Como ser perfeito no meio de uma imperfeição? E desenvolve-se em nós um conflito interior. Mas nós precisamos entender o que é que essa palavra perfeito, no seu original do grego, o que ele significa. Então, a palavra perfeito, no original grego, significa teleios. E o que significa teleios? Aquele que é plenamente desenvolvido, amadurecido, aquele que é adulto. Essa semana me veio essa palavra, teleios, teleios, teleios. Eu falei: o que é teleios, meu Deus do céu? O que é teleios? O que é teleios? Fui pesquisar sobre o que é teleios. Então, teleios, ele traz essa ideia de amadurecimento. E quando nós atraímos, nós colocamos esse substantivo, que vem do substantivo telos. E telos significa um propósito, um objetivo, um fim determinado e uma meta. Então, o que significa isso? Teleios significa quando o propósito daquilo que foi criado se cumpre. Como assim, pastora? Pensei, eu tenho aqui uma chave de fenda com essa ponta aqui. Eu tenho outra chave de fenda com essa ponta aqui. Eu precisei arrumar alguma coisa, digamos assim, arrumar alguma coisa na minha casa. E precisava desse parafuso, com esse formato aqui, ó, de cruz. Então eu peguei uma chave de fenda. Chave de fenda é feita para mexer, né, com parafuso, roscar ou desroscar. Eu tento fazer isso aqui com ele. Eu consegui? Não consegui. Por quê? Eu preciso ter, então, essa chave de fenda não cumpriu o propósito nesse parafuso para o qual ela foi criada. Mas em contrapartida, se eu pego esse aqui e enfio aqui, eu vejo que ele enrosca perfeitamente. Então, numa linguagem, isso é um exemplo para que nós possamos entender teleios. Essa chave de fenda é o teleios para esse parafuso. Ela cumpriu o propósito para trabalhar com esse tipo de parafuso. Então, quando eu aplico teleios para nós, eu preciso entender que ele significa o sentido para nós, que é um homem perfeito. Teleios, ele cumpre o propósito que ele foi chamado. Porque quando nós falamos perfeito, nós entendemos aquilo que é sem falha, ok? Aquilo que é sem falha, aquilo que não tem nenhuma marca, não tem nada, é perfeito. Mas biblicamente falando, teleios é que cumpre, aplicado nas escrituras, que cumpre o propósito que ele foi criado. Então, o homem, ele foi criado com um propósito. Em Gênesis 26 fala que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então ele foi criado à imagem e semelhança, pensa, imagem e semelhança de Deus, para manifestar aqui na terra a sua imagem e a sua
semelhança. Então, o propósito da nossa existência é manifestar a imagem e semelhança de Deus. Só que a Bíblia também, ele vai dando outras características sobre esse propósito perfeito que é o teleios. A palavra de Deus fala assim, que aquele que começou a boa obra. Então aqui nós estamos falando de processos. Então todos nós estamos aqui na terra em processos. Cada um tem a sua história, cada um tem a sua realidade, cada um passa os seus desafios, mas uma coisa que eu preciso entender, que todos os meus desafios aqui na terra, todos os meus problemas aqui na terra, tem como objetivo o cumprimento do propósito, a maturidade completa, teleios, maturidade. Cumprir o propósito daquilo que Deus nos chamou para ser. E eu falo para você, não é uma meta fácil de se alcançar. É uma meta que vai nos exigir toda a nossa vida aqui na terra. Andar no caminho de maturidade em Deus. Por quê? Uma criança pequena e um filho adulto. Quem que o pai ama mais? O filho adulto ou a criança pequena? Os dois, com a mesma intensidade. Só que a criança pequena, o pai, ele precisa ter um investimento de tempo maior, porque depende do pai. Então essa criança, ela é birrenta, ela tem que ser educada, essa criança precisa ser alimentada, essa criança precisa ser protegida todo o tempo, porque ela é amada do pai, mas ela precisa desses cuidados. Agora, o filho adulto, a criança pequena, ela só recebe do pai. As mães aqui que o digam, criança não está nem aí, acorda de noite, quer brincar, quer mamar, quer ficar com o olhão aberto, e não está nem aí se o pai vai trabalhar outro dia, se a mãe vai trabalhar outro dia, ela quer viver isso. E os pais que resolvam a situação, porque ela quer isso. Agora, o filho adulto, que já passou das fases, que o pai, ele não tem aquele, meu bebezinho, meu menino, mas o filho adulto, ele começa a cuidar dos pais. O filho adulto começa a se preocupar com os pais. Ele começa a se preocupar. O filho adulto, ele começa a ser confidente dos pais. Aquilo que os pais faziam para um filho pequeno, o filho adulto começa a honrar os seus pais. Então, a diferença de amor não existe, mas a diferença de confiança, sim. Um filho adulto, ele está pronto para ouvir as revelações do pai. Uma criança pequena não está interessada nas revelações do pai. Está interessada nos benefícios que o pai pode proporcionar. Aí vem a pergunta. Dentro da proposta de teleios, ou seja, cumprimento do propósito de Deus para nós aqui na terra, qual a fase que eu estou de maturidade perante o meu pai? Dependendo, tem uns que estão na fase da adolescência. Deus não respondeu oração, quer sair bater na porta, chorando, batendo os pés, porque Deus não deu, porque Deus não quis, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém faz nada para mim, amo o outro, mas não me ama.
Está na fase da adolescência. Qual fase que nós nos encontramos? Porque se nós entendemos ser de vós perfeitos como é o vosso Pai, o Senhor está nos chamando a um nível de cumprimento do propósito que Ele tem para nós. Mas se Ele aponta para nós, o que a gente vai fazer aqui na terra? Qual é o nosso propósito? Ser imagem e semelhança do Senhor aonde que eu estiver. Em qualquer profissão que eu estiver, eu posso ser a imagem e semelhança do Senhor. Porque antigamente a gente era criado assim, o que é da igreja e o que é secular. Então na igreja o comportamento é assim, mas no secular o comportamento é outro. Não se mistura as duas coisas. Está completamente errado. Porque nós não somos crentes apenas aqui na igreja. Eu preciso caminhar com essa vida de maturidade aonde que eu estiver. Então não existe secular e santo. Tudo é santo para aquele que crê. Tudo é santo para o filho, para a filha. Ele sentar numa mesa e comer é santo. Ele descansar é santo. Ele viajar é santo. Ele trabalhar é santo. Às vezes a pessoa falava assim, quando eu me converti, eu falava assim, nossa, eu queria tanto largar tudo e ficar só por conta da obra, só por conta da obra, só por conta da obra. Cada um tem um chamado aqui na terra. Cada um é chamado para cumprir o seu teleios, o seu propósito. Repita comigo, teleios. Cada um de nós tem um cumprimento, um teleios, um propósito na nossa vida. Mas eu não preciso largar o que eu faço para viver só por conta da obra, porque eu vou viver santificado. Não é assim que funciona. Nós somos chamados uma igreja que seja tudo o que a gente fizer, a gente tem que fazer dando graças ao Senhor. Tudo dando graças ao Senhor. Então não tem o que é santo, o que não é santo. Tudo é santo, porque em todo momento você é desafiado a representar a imagem e semelhança do Cristo vivo. Diga amém, glória a Deus. O teleios, ele exige de nós um amadurecimento espiritual. Então, o Senhor fala em Efésios 4:13, fala assim, olha, até que todos alcancemos a maturidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então eu só cumpro o meu propósito quando eu caminho em maturidade no Senhor. E tem outros versículos aqui que é bem interessante, porque o Senhor fala lá em Romanos 12:2. Renovei a vossa mente. Repita comigo, eu preciso renovar a minha mente em todas as esferas da minha vida. Não tem separação de igreja e trabalho. Tudo é santo ao Senhor. Mas como eu aplico como que eu chego ao teleios na minha vida? Eu acho que é uma das perguntas principais que a gente deve fazer. Como que eu chego ao cumprimento do meu propósito? Tendo sua vida devocional. A sua vida devocional vai mostrar os níveis que você está e vai te levar para o nível de maturidade. O que é devocional, pastora? É quando eu tiro um tempo e eu vou estar na presença do Senhor. Eu tiro um tempo na leitura bíblica, para ler Bíblia, para meditar naquilo que eu estou lendo, para escrever aquilo que Deus está falando comigo. Porque se você não escrever, você ouve de manhã, de noite você já esqueceu, de tarde você já esqueceu.
Então, se você pega e anota aquilo que Deus está falando com você, ao longo do dia, você vai se lembrando disso e o Espírito vai trabalhando e vai revelando Cristo. Porque a nossa compreensão de Cristo, ela precisa expandir. Nós precisamos de uma revelação total da pessoa de Cristo. Eu sei que Ele veio, que Ele morreu. Não, isso precisa ser uma revelação maior dentro de você. Não é só um conhecimento, é uma experiência, é uma mudança de mentalidade, é uma mudança de coração. E isso vai te levar a escolhas em Deus durante a sua vivência. Você não vai amanhecer governado pelos seus sentimentos. Você pode estar até entristecido, você pode estar até magoado, mas você vai pegar essa carga de sentimento ruim e colocar na palavra. E você vai ser guiado, não pela tristeza, não pelo medo, não pela angústia, não pela raiva, não pela tristeza. Você vai ser guiado pela palavra, porque a palavra é Jesus revelado. A palavra, ela é Jesus vivo. A palavra é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Oh, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Isso é tão importante que nós possamos entender. Qual o nível de maturidade que eu estou? Pastora, por que você prega sempre a mesma coisa? Para que você faça diferente, até você continuando fazendo as mesmas coisas e não mudando. Eu preciso pregar a mesma coisa, até que isso seja uma verdade dentro do seu coração. Até que um dia eu fale para a igreja, levanta a mão quem faz devocional. Aquele tanto. Porque se eu levantar a mão, quem é que faz devocional, eu posso contar nos dedos. Quem é que medita, eu posso contar nos dedos. Pastor, eu não tenho medo, eu não tenho tempo de meditar. Pastor, eu não tenho condições de ler a Bíblia, eu não tenho tempo de orar. Mas a minha pergunta é essa geração, quando ela fala que não pode, que não tem tempo, ela tem algo na mão dela que vai testemunhar o contrário. Sabe o que é? O celular. O celular te aponta quantas horas você fica nele. Quantas horas você assiste uma série? Quantas horas você fica julgando? Quantas horas você está no Instagram, no Face ou qualquer outra coisa? O celular vai ser uma prova contra a minha vida e a sua vida. Quando a gente fala, Deus, eu não tive tempo. Como assim? Eu não tive tempo de estar com o Senhor. Querido, como que nós vamos parecer com alguém se nós não andamos com esse alguém? Como que você vai se parecer com Cristo se você não tem desejo nenhum de conhecê-lo? Como que você vai ter características do Evangelho se você ama o que o mundo proporciona? A nossa maior oração fala, eu quero ir para o céu, eu quero ir para o céu, eu quero ir para o céu. Quem quer ir para o céu? Quando fala que Jesus vai voltar, todo mundo, o coração fica preso e fala, eu quero ir para o céu, eu quero ir para o céu, eu quero ir para o céu. Por que eu quero ir para o céu? Por que você quer ir para o céu? Para adorar? Mas, gente, me ajuda. Lá vai ter o quê? Não vai ter choro, não vai ter dor. Quem quer ir para o céu para ver Jesus? Tem alguém? Quem é que quer andar com Jesus no céu? Quem é que quer tocar Jesus? Eu quero falar para você que isso é possível aqui na terra.
Isso é possível aqui na terra. Coloque aí para mim na tela, João 16, verso 7. Por favor. Porque nós ansiamos tantas coisas dos céus. Só que há uma promessa em nós. Da terra e o céu se encontrar em nós. A terra, porque nós somos feitos do pó da terra. Os céus, porque o Espírito está em nós. Então, céu e terra se encontram. Se encontram para quê? Para manifestar a glória do Criador. Então, é possível. Vamos lá ver o que a palavra diz. Aí você vai rodando para mim, a gente vai até o 15. Todavia digo-vos a verdade. Todavia digo-vos a verdade. Que vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-lo-ei. E quando ele vier, repita comigo, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. De novo, do pecado, porque não crê em mim. Próximo. Da justiça, porque vou passar para o meu Pai e não me vereis mais. Próximo. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito, repita comigo, muito, mas muito, para vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Repita comigo, mas vós não podeis suportar agora. Então Jesus falando com os seus discípulos: olha, eu preciso ir. É melhor para vocês que eu vá, porque eu vou enviar um Deus com o mesmo poder, que vai consolar vocês, que vai ajudar vocês, e vocês não vão ficar sozinhos. Então convém que eu vá. E outra coisa, volta por favor. E eu tenho mais coisas ainda para dizer para vocês. Olha, os discípulos, eles viram milagres, eles viram coisas maravilhosas, eles ouviram Jesus, eles tocaram Jesus, eles experimentaram Jesus em carne e osso. E olha o que Jesus fala para eles: mas vós ainda não podeis suportar aquilo que eu tenho para contar para vocês. Aí ele vai e fala, continua: mas quando vier aquele Espírito da verdade, quem é? Ele vos guiará em toda a verdade. Quem é? Porque não falará de si mesmo, mas ele dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Próximo. Ele me glorificará, porque há de receber do que é. Volta atrás um pouquinho. Volta. Ele vai falar o que ele tiver ouvido. Agora, de quem que ele vai estar ouvindo? Próximo. Ele há de me glorificar, porque ele está recebendo do que é meu. Então, ele escuta e ele anuncia as coisas de Cristo para nós. A identidade de Cristo, ela é formada em nós a partir do relacionamento com o Espírito Santo, que traz vida à palavra, e a palavra, ela é Cristo. Ela é Cristo. Olha que ele fala, olha, ele vai, não, receber do que é meu, e vai contar para vocês. Você tem ouvido o Espírito Santo contar as coisas de Cristo para você? Você tem sentado, preparado um lugar para Ele, e se sentado com Ele à mesa para Ele te contar as coisas de Cristo? Para Ele revelar a grandeza de Cristo?
o amor de Cristo, o comprometimento com a causa de Cristo, o comprometimento com o reino de Cristo, a renovação da nossa mente para um reino que caminha dentro de nós e que as pessoas olham para nós e vai apontar: olha lá Cristo, olha lá Cristo, olha lá Cristo. Porque Ele nos criou para ser imagem e semelhança dEle. Então esse Cristo, Ele precisa se manifestar em nós. Não é você pegar a Bíblia e ficar: eu sou crente, eu sou crente, eu sou crente, eu sou crente. Mas não tem Cristo, não tem paixão por Cristo, não tem vida por Cristo. Sabia que muita gente vai ficar, porque tem esse espírito de religiosidade, se convence que está tudo bem. E Cristo está mostrando nas Escrituras um comprometimento maior com o Evangelho. Maior com o Evangelho. De uma vida transformada. Tem gente que fala: ser crente é chato. Chato é não ser crente. Que precisa de encher a cara. Que precisa de trocar de colega. Que precisa disso, que precisa daquilo para manifestar alegria. Não ser pequenos cristos, que é muito chato. Quando você mergulha nessas águas, experimenta essas águas vão para o tornozelo, vão para o joelho. Você começa a falar: eu quero mais dessa vida, eu quero mais dessa presença. O problema é quando o crente acostuma com rituais e não tem alegria mais no seu Salvador. E acha que está tudo bem. Está tudo bem. Nós temos que ter um checklist de nós mesmos, não é do outro. Porque ninguém pode mudar ninguém. Nós podemos mudar a nós mesmos, mas os outros não. Eu tenho que olhar e falar: Deus, como que está minha vida devocional? Como está meu amor pelo Senhor? Como está meu nível de entrega? O que é que ocupa a minha mente? É a série. Vou maratonar, não é jogo, não é não sei o que. Isso ocupa a minha mente. O que ocupa a sua mente é o seu Deus. É o seu Deus. Se o trabalho ocupa a sua mente, em detrimento de você levar o seu coração a Deus, o seu trabalho é o seu Deus. Então eu vou ficar desempregado? Claro que não, todos nós precisamos trabalhar. Mas tudo precisa ter na medida certa. Eu posso estar trabalhando 12 horas e posso estar glorificando a Deus em todo lugar. Vem Espírito Santo comigo. Espírito Santo, eu tenho que resolver isso. Olha que céu maravilhoso, o Senhor pintou isso daqui. Eu não preciso largar. Mas eu preciso aplicar as verdades bíblicas na minha prática diária. De vida. De vida. E clamar por esse avivamento. Porque o avivamento é para a igreja. Avivamento não é para o mundo é evangelismo. A igreja avivada evangeliza o mundo. O que é o avivamento? É uma profunda convicção de uma necessidade, de uma conversão pessoal ao Cristo. É quando a nossa alma clama: Espírito Santo, vem queimar. Queima tudo aquilo que não é do Senhor. Incendeia com a tua vida em mim, Espírito Santo. As carências não podem tomar o lugar de Cristo da sua adoração. Porque você carrega um Deus que quer se relacionar com você. Porque Ele vai revelar o coração de Cristo. No Salmo 24 ele fala: revelar, que o Senhor revela os seus segredos para aqueles que o temem. Que Ele revela o seu coração para aqueles que o temem. Que Ele revela as suas aflições para aqueles que o temem. Ele revela o seu amor para aqueles que o temem. Mas eu preciso começar a clamar: Senhor, eu quero aprender mais de Ti. Espírito Santo, me revela. Conta para mim de Jesus. Fala para mim de Jesus. Eu quero entregar essas coisas aqui ao Senhor. Eu sou assim, mas eu quero mais o Senhor. Próximo. Tudo
quanto o Pai tem, ele é meu. Jesus falando. Por isso vos disse que há de receber o que é meu, e vou-lo há de anunciar. Quem vai anunciar? O Espírito Santo. O Pai deu para o Filho. O Filho é manifestado pelo Espírito. Olha aqui a trindade aqui, ó. Os três aqui, ó. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso eu vos disse que ele há de receber aquilo que é meu. Quem vai receber? O Espírito. Quem vai anunciar é o Espírito. Igreja, você está entendendo a necessidade de se relacionar com o Espírito como um Deus. Ele não é uma força, ele não é uma energia. Ele é Deus. E a gente fala que ele é uma pessoa. Por que a gente fala que ele é uma pessoa? Não porque ele é humana como nós, mas porque ele apresenta características de personalidade parecidas com a nossa. Ele se entristece, ele se alegra. Isso são características nossas. Mas ele não é humano, ele é Deus. Ele é Deus que tem todo o poder para frente. Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. Pronto, porque ele está falando que vai voltar. Próximo. Não, aí acabei por aqui, vou ficar por aqui. Medite sobre isso na sua casa. Sabe o que nos falta? É entender o que Deus está prometendo na palavra é verdade. Se o Espírito fala que ele habita em nós, ele habita mesmo. Então eu preciso, o Espírito só habita em mim. Eu não estou te ouvindo não, mas eu vou ficar aqui até eu aprender a te ouvir. Até eu aprender a te ouvir. Eu não estou sabendo orar muito bem não, mas eu vou ficar aqui. Eu vou lendo salmos e repetindo os salmos até eu aprender. Eu vou ler a palavra, mas não entendo muito o que eu leio também não. Mas eu vou ficar aqui até o Senhor me ensinar. Porque o Senhor que inspirou a Bíblia escreveu. Então, por quê? Só escreveu de quem? Só ouviu o Pai manifestar o Filho. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude se manifestasse em Cristo. A palavra é profunda demais. É muito profunda. Então eu convido você a colocar a mão em direção ao seu coração. Clame ao Espírito. Respeite ao Espírito. Respeite ao Espírito. Se arrependa, às vezes por você ignorar a presença do Espírito Santo. E falar ao Espírito Santo, me perdoa. Às vezes que eu te magoei, que eu te rejeitei, às vezes que eu não acreditei nas promessas. Tira toda a incredulidade de dentro de mim, Espírito Santo. Toda dificuldade de entender o Senhor. Cura minha mente, liberta os meus pensamentos. Me perdoa, porque às vezes eu entendo que esse tempo devocional é um martírio, é uma punição. Me perdoa. Eu quero realmente que haja uma transformação de dentro para fora. Aonde que esse tempo com o Senhor seja de alegria, seja de deleite. Eu não quero fazer um dia, 2 dias e o resto não fazer. Porque eu sei, para que eu cumprir o teleios, o propósito que o Senhor tem na minha vida, eu preciso aprender a te ouvir. Eu preciso me sujeitar ao Senhor. Eu preciso ser transparente com o Senhor. Eu não quero fugir de ninguém, de nada. Porque aonde que eu vou me esconder do Senhor? Porque o salmista no Salmo 139, ele fala: se eu subo aos céus, ali eu te encontro, mas se eu desço ao mais baixo, ali o Senhor está comigo. Ali o Senhor está comigo. Não há lugar para que eu fuja do teu Espírito. Espírito Santo,
Amplie o lugar da sua habitação dentro de mim. Eu não quero ficar clamando, eu quero ter mais do Espírito. Eu quero fazer uma oração diferente. Espírito, que o Senhor tenha mais de mim, que o Senhor tenha mais dos meus pensamentos, que o Senhor tenha mais das minhas paixões, que o Senhor tenha mais do meu amor. Espírito Santo, nós queremos imergir, mergulhar no Senhor, mergulhar no seu coração e termos o nosso coração transformado, e termos o nosso coração renovado, e termos a nossa vida renovada, não apenas para fazer barulho, mas para a nossa vida manifestar a imagem e semelhança de Deus. O diabo não tem medo de gritos, mas ele tem medo de homens e mulheres santos, de homens e mulheres compromissados ao Senhor, homens e mulheres que não se abalam, que são como os montes de Sião, não se abalam, mas permanecem. É isso, Espírito Santo, que nós precisamos. Fala para Ele, Espírito Santo, eu estou desafiada a ter uma vida transformada, uma vida rendida aos pés do Evangelho, aos pés de Jesus. Para de uma vida medíocre de crente. Porque o primeiro passo para o Espírito Santo poder pisar nas áreas da nossa alma é reconhecermos a nossa necessidade dele, é reconhecermos que a nossa alma tem gigantes, é reconhecermos que a nossa alma tem invasores, é reconhecermos que a nossa alma tem vales, tem montes, mas que Josué, assim como Josué conquistou Canaã, uma terra de montes e de vales, o Espírito Santo, com a nossa permissão, com o nosso clamor, dando a Ele a liberdade para pisar, para derrubar fortalezas, assim como Jericó caiu por terra. Às vezes nós temos Jericó dentro de nós que precisa cair por terra. Mas Jericó, o Senhor deu uma direção a Josué e ao povo: rodeie Jericó 7 vezes, na 7ª vez grite. Não foi o ato de rodar, não foi o grito que derrubou os muros de Jericó, foi a obediência. Obediência ao Espírito, obediência ao Espírito, para experimentarmos níveis profundos de vida, vida em abundância, vida que jorra do coração do Pai, de um Espírito que nos transforma de dentro para fora, de um Espírito que nos revela a bondade de Deus, porque é a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. Espírito, não sei a condução que o Senhor tem para nós como igreja, mas eu sei que a sua vontade ela é boa, perfeita e agradável. Eu sei que o Senhor quer nos levar a
a níveis no Senhor de uma alma livre, de uma alma livre, de uma alma livre dos gigantes, dos invasores, de uma alma restaurada pelo Espírito. De uma alma renovada pelo Espírito, porque não é o nosso espírito que nos derrota, é a nossa alma. E é isso, amado Espírito, que queremos uma renovação na nossa vida. A igreja diga amém. Fala, eu desejo, Senhor. Se você deseja mesmo, vai exigir de você esforço. A salvação foi um presente que Deus nos deu. Ele pagou o preço. Mas uma vida em abundância em Deus vai exigir esforço e renúncia de cada um de nós. Quando o Senhor falou a Josué, falou assim: olha, Josué, Canaã está lá, está cheio de coisa. Mas o segredo de conquistar Canaã é você meditar na palavra de dia e de noite. Teres o cuidado de falar da palavra, meditar na palavra, para que tudo te vá bem, para que tu seja próspero em todas as coisas. Mas esforça-te, anima-te, mas não se desvie para a esquerda, não se desvie para a direita, porque você vai cumprir o teleios, o propósito da sua vida. O Senhor não falou para Josué e falou assim: olha, você vai matar assim, você vai fazer essa estratégia. Não. A primeira coisa que o Senhor falou com ele foi isso aqui: olha, sua vitória está aqui. Fale, medite, conheça o Senhor. Que Ele vai te levar aos lugares que Ele tem preparado para você. Aí você fala: pastor, eu tenho necessidade de ir. Irmão, desde que eu me converti, o Senhor ministra a mesma mensagem. Eu carrego a mesma mensagem. Todas as necessidades físicas que eu já passei na vida, o Senhor ministrou a mesma coisa. Buscai o reino de Deus em primeiro lugar, que todas as coisas vos serão acrescentadas. Aonde dormir, aonde comer, as suas conquistas. Não vos inquieteis com o dia de amanhã, porque basta o seu dia, o seu próprio mal. O seu Pai cuida de tudo. Está lá escrito em Mateus. Tudo que você precisa. Então tudo que a gente precisa está em Deus. Todos os tesouros estão em Deus. Todas as riquezas estão em Deus. Está tudo em Deus. Pastora, por que eu não estou vivendo? Há propósito no seu teleios. Busque a Ele, para ver o que Ele quer te ensinar. Ele tem poder para transformar a sua vida financeira, a sua vida profissional, o seu casamento, a sua vida sentimental. Ele tem poder para transformar você. Mas a partir do momento em que você se apaixona pelas verdades por Cristo, conhecereis a verdade vos... Cristo em vós é isso, revelação de Deus. Não posso só decorar versículo. Precisa entender qual glória que eu carrego para esse tempo, para essa história, para o reino de Deus que precisa ser manifesto. Qual nível de presença, qual nível de glória que eu preciso deixar fluir da minha vida, para que Cristo seja
Mas não deixe nada ocupar sua mente mais do que Jesus. Porque o Espírito tem ciúme de mim e de você. Tudo que ocupa mais do que Jesus é o seu Deus. Porque Jesus precisa ser em primeiro lugar. Amém? Louve a Deus com as suas palmas em nome de Jesus.